E aí, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão, gente? Vamos aí para nossa correção, nossa atividadezinha aí que eu passei da página 131 a 137. E aí, gente, é o seguinte, eu tô dando uma modificada nessa correção, porque teve um colega de vocês que deu a dica de colocar já a resposta escrita, que facilita aí na hora que vocês forem corrigir. Então eu já coloquei as respostas, tá? Eu tirei aí uns prints aí do nosso livro para poder conseguir responder em cima, tá? Então vai ser dessa forma agora, tá? Então vamos lá. Nós temos aí essa tirinha aí. O primeiro quadrinho diz: junte a abóbora já picada e descascada. Corte as maçãs em pedaços. Mas eu sou um rato Masterchef, meu. Beleza. E aí na página 131 nós temos a questão 1. Deixa eu dar uma. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. A 1 diz: observe a pontuação de cada texto nos balões em que se reproduz o texto lido por cada personagem. Por que foram usadas aspas no início e no final da frase do primeiro balão? Então, essas aspas a gente sabe que é para indicar que o personagem lia o livro, né? Por quê? Vamos dar uma observada melhor aqui. Se a gente observar, tá aqui, ó, né? Isso quer dizer que não é nenhuma fala e nenhum pensamento próprio do personagem, da personagem aqui. Isso aqui é para indicar que realmente a personagem está lendo aí o trecho do livro aí, tá certo? Nesses dois casos aqui. Tudo certo, então? É, Na B diz: no terceiro quadro, as aspas foram utilizadas pelo mesmo motivo, explique. Então vamos primeiro dar uma olhada lá no terceiro quadro. Tá aqui as aspas, né? Mas eu sou um rato Masterchef, meu. Tá? Então não, né? Por quê? Porque no terceiro quadro tá indicando ali a fala do rato que está sendo segurado pela bruxa. Tá certo? Então não. Aqui no caso é a fala do ratinho lá, ó. Tá vendo? O ratinho falando aqui, pendurado pelo rabinho. Beleza. E nos três casos foram utilizadas reticências. O que esse sinal indica? Então, tá aqui, ó. Indica que existe uma continuação aí do trecho que foi lido, né? Após esse quadrinho, a gente subentende-se que existe uma continuação do que está sendo lido ali, certo? E nesse terceiro quadrinho, subentende-se que veio uma leitura anterior que foi continuada, né, neste trecho aqui. Tudo bem? Então a resposta é essa. Indica que o texto não se inicia nem termina na frase apresentada. Tudo bem? Então, se você achar que estiver um pouco rápido aí na hora de corrigir, pausa o vídeo, né? Pause aí o vídeo e corrija aí no seu caderno ou no seu livro, tá bom? Beleza. E aí a página 132 diz o seguinte: as falas da piada a seguir estão misturadas. Organize o texto utilizando aspas para demarcar corretamente os diálogos e a vírgula, se houver necessidade. Aí tem assim: por que você não fez a lição de casa? Perguntou a professora. Porque eu moro em apartamento, respondeu o Joãozinho. O Joãozinho sempre com as melhores tiradas aí, né? Então, gente, a gente sabe que uma das funções das aspas aí, né, é para organizar um diálogo, tudo bem? Então a gente pode organizar dessa maneira aqui, ó. Por que você não fez a lição de casa, entre aspas, vírgula, perguntou a professora. Aí a resposta: porque eu moro em apartamento, entre aspas, vírgula, respondeu Joãozinho. Tá? Então esta é a resposta da número 2 aí, da página 132, tá certo? Então, continuando. De novo, gente, se tiver rápido aí, essa correção,
Pausa o vídeo, tá? Pausa o vídeo porque eu não posso ficar dando um tempinho aqui, senão o vídeo fica muito longo, né? E aí vídeo muito longo fica meio chato, né? Tá certo? Então, vamos dar uma lida desse texto aqui da página 132 aí do livro. Leia o texto a seguir e identifique o que justifica o uso das aspas. Fazer o que se gosta. A escolha de uma profissão é o primeiro dilema de todo adolescente. Muitos professores, pais, orientadores vocacionais acabam recomendando fazer o que se gosta. Um conselho confuso e equivocado. Seria um mundo perfeito se as coisas que gostamos de fazer coincidissem exatamente com o que a sociedade acha importante. É interessante esse texto aqui. Assim, existe uma questão relacionada a esse tipo de afirmação que é meio complicado, né? É legal fazer o que se gosta. Se a gente vivesse daquilo que a gente gosta, com certeza as coisas seriam bem mais tranquilas, né? Mas a gente sabe que o mundo, ele nem sempre vai estar de acordo com o que a gente gosta. E é justamente as coisas mais difíceis, as coisas mais adversas, né? Contraditórias, que faz com que a gente cresça, né? Para o bem ou para o mal, o que faz com que a gente cresça são as dificuldades, gente. A verdade é essa, tá certo? E aí, no texto diz, né? Nas questões diz, ah, isolar a citação de um outro texto, né? Que aqui está dizendo no enunciado, é o uso das aspas, né? O que justifica esse uso dessas aspas aqui nesse trecho? Fazer o que se gosta, tá? Então, não é uma citação. Isso aqui, porque a citação é um pensamento ou a definição de outra pessoa que você vai colocar no teu texto. E isso não é uma citação de outra pessoa, tá certo? A B diz destacar uma palavra estrangeira ou um desvio da norma padrão. Não, isso aqui não tem nem palavra estrangeira e nem tem um problema de desvio da norma padrão. Para quem não sabe, o desvio da norma padrão é você escrever sem estar de acordo com a norma padrão. Por exemplo, escrever uma palavra com a ortografia incorreta, né? Escrever fazer uma concordância correta, né? Então isso é o desvio da norma padrão, tá? E a C que é a resposta certa, que diz que é para realçar uma expressão. Então é justamente isso. As aspas nesse sentido aqui, elas estão sendo usadas para dar um destaque, para dar uma ênfase nessa afirmação aqui, tá certo? E não é a D, introduzir a fala de outro interlocutor, não seria a D. Tudo bem, pessoal? Então vamos adiante aí. Aí tem, procure no primeiro parágrafo a palavra que caracteriza essas três palavras aqui. Então eu vou só voltar nesse parágrafo para a gente conseguir fazer a atividade. Esse texto aqui, as vontades, tá? Então, eu tenho que achar um lugar para esconder minhas vontades. Não digo vontade magra, pequenininha. Então, já tem aqui, né? Vontade magra e pequenininha. Ou seja, são características de vontade, tá? Que nem tomar sorvete a toda hora dá sumiço da aula de matemática. Opa, né? Aula de matemática. Ou seja, de matemática caracteriza aula, tá? Comprar um sapato novo. Opa, sapato novo. O que está caracterizando o sapato é esse adjetivo novo. Tranquilo? Então é isso aí, tá? Vamos terminar de ler esse texto? Vontade assim todo mundo pode ver. Não estou ligando a mínima. Mas as outras, as três que de repente vão crescendo e engordando toda a vida, essas eu não quero mais mostrar. De jeito nenhum. Nem sei qual das três me enrola mais. Às vezes acho que é a vontade de crescer de uma vez a deixar de ser criança. Outra hora acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina. Mas hoje estou achando que é a vontade de escrever. Já fiz de tudo para me livrar delas. Adiantou? É só me distrair um pouco
e uma aparece logo. Ontem mesmo eu estava jantando e de repente pensei, puxa vida, falta tanto ano para eu ser grande. Pronto, a vontade de crescer desatou a engordar. Tive que sair correndo para ninguém ver. Beleza, galera? Então é o texto dessa questão aqui da página 134, questão 1, tá bom? E aí a questão 2 está lá na página 134 também. Então diz o seguinte: pesquise o adjetivo que equivale a cada locução a seguir, tá? Então a locução é quando existe uma característica com mais de uma palavra para definir essa característica. Então, por exemplo, luz da estrela é uma locução adjetiva. Por quê? Porque eu tenho mais de uma palavra para caracterizar luz. Então, que palavras são essas? Da estrela. Tudo bem? Então, se da estrela caracteriza a luz, a gente consegue transformar essa locução adjetiva em um adjetivo somente, que é no caso estelar. Então, luz estelar, que é a mesma coisa que luz da estrela. Aqui, mesma coisa, signo de leão, signo leonino. Boneco de neve, boneco nível. Material de guerra, material bélico, né? De guerra quer dizer bélico, tá? Problema de estômago, problema gástrico. Tudo bem? Queda de cabelo, queda capilar. Desenvolvimento da cidade, desenvolvimento urbano. Ataque do coração, ataque cardíaco. Então, todas essas locuções aqui adjetivas podem ser substituídas aí por todas essas palavras aqui. Todos esses adjetivos assim dessa forma, tá bom? E tem outros, tem vários, tá? Não só esses. Então, continuando, página 135. Assinale a alternativa em que a palavra destacada atua como adjetivo, tá bom? Aí diz, não gosto de viajar sem um guia local, por isso contratei esse aprendiz. Então, guia, neste contexto aqui, é um substantivo. Olha que o artigo determinando o substantivo. Ele não guia a bicicleta com atenção e bate toda hora. Aqui, guia já é um verbo, do verbo guiar, né? Tá certo? Aí a C diz, você já solicitou a guia para fazer os exames? Então, outro substantivo com determinante aqui, né? Com este artigo, tá? Então, não é adjetivo. Preciso de um guia de lazer para conhecer melhor essa cidade. Então, outro adjetivo, substantivo determinado por este artigo aqui. E não é um adjetivo, então só sobra a letra E, né? Não quero me perder nessa carreata, siga aquele carro guia. Ou seja, guia neste caso aqui é adjetivo porque está caracterizando o carro, tá certo? Então aqui no caso é um adjetivo, eu vou marcar a letra E, tá bom? E ainda na página 135, a questão 4, observe a frase: viajei pelo deserto do Saara. Que palavras caracterizam o substantivo deserto? Então, o que caracteriza deserto é do Saara, né? Isso aqui é uma locução adjetiva. Lembra lá daquele exercício anterior? E aqui eu esqueci de colocar as outras aspinhas aqui, tá? Mas é isso. A locução adjetiva do Saara está caracterizando o deserto, tudo bem? Então, a B diz, que tipo de formação essa característica indica? Então, é a primeira opção aí, localização do deserto. Tá? Localização por quê? Porque é lá no Saara, tudo bom? Aí a C diz, seria possível representar essa característica utilizando apenas uma palavra? Da mesma forma que a gente fez naquele exercício anterior, a gente pode transformar essa locução adjetiva. Por que é locução adjetiva? Porque eu tenho duas palavras que faz essas duas palavras fazem a função de um adjetivo, né? Que é esta preposição mais este termo aqui. Tudo bem? Então, como é que eu transformaria do Saara em uma palavra só? Saariano, tá certo? Então,
eu tenho essa locução adjetiva que vai transformar neste adjetivo. Por que que não é mais locução? Porque só tem uma palavra para definir a característica do deserto. Então, deserto saariano. Tá bom, então? Então, eu tenho aí na página 136. Vamos dar uma lida nesse texto aqui. Mia Couto é um escritor moçambicano. Nasceu em Beira, Moçambique, na África, em 5 de julho de 1955. Filho de imigrantes portugueses, Antônio Miro Leite Couto publicou seu primeiro poema aos 14 anos. Quando adulto, fez da escrita seu ofício. Recebeu o prêmio da União Latina de Literaturas Românicas, o Prêmio Camões, um dos mais importantes em língua portuguesa, e é membro correspondente da Academia Brasileira de Letras. Hoje, Mia Couto é o autor moçambicano que tem mais obras divulgadas em outros países e é um dos autores estrangeiros mais vendidos em Portugal. Então, Mia Couto aqui, tá certo, gente? A diz: há no texto 6 adjetivos pátrios, circúleos. Então, nós temos aqui já marcadinhos, né? O primeiro adjetivo pátrio é moçambicano, por quê? Porque é de quem é de Moçambique. O segundo adjetivo pátrio é portugueses. O terceiro, latina. Quarto, românicas. Quinto, portuguesas. E sexto, adjetivo pátrio, brasileira. Tá? Aí a B diz: liste as locuções adjetivas equivalentes a tais adjetivos pátrios. Tudo bem? Então, moçambicano, qual que é a locução adjetiva? De Moçambique. Tá? Moçambicano é o adjetivo, de Moçambique é a locução adjetiva. Latina é o meu adjetivo e do latim é a minha locução adjetiva, tá? Que é derivada do latim. Latina é derivada do latim. Românica é meu adjetivo e a minha locução adjetiva é de Roma, ou seja, é originário de Roma. Portuguesa e portugueses são os meus adjetivos e de Portugal é a minha locução adjetiva. E brasileira é meu adjetivo e do Brasil a minha locução adjetiva referente à brasileira. Tá bom, pessoal? E a página 137 diz: observe a frase. Mia Couto recebeu influências europeias, terra de seus pais, e africana, sua terra. Que forma composta caracterizaria o substantivo influências? Tá? Por que formas compostas? São as formas que a gente aprendeu nas aulas de adjetivos, quando eu tenho duas palavras que são adjetivos e vão caracterizar um substantivo. Lembra disso? Então, que duas palavras podem ser essas? Podem ser influências euro-africanas, ou seja, são duas palavras que estão caracterizando influências, tá certo? Então, são dois adjetivos. Tudo bem? Então, é um adjetivo composto, tá? Por quê? Porque eu tenho mais de uma palavra para caracterizar o substantivo. Então, euro é que é da europeia, que é da Europa, e africana que é da África, tudo certo? Ou pode ser afro-europeias também, tá? Qualquer uma dessas duas formas estaria correto quando se diz em respeito a adjetivo composto que vai fazer, que vai caracterizar influências, essa palavra influências, tá? Tudo certo então, gente? Então, tá respondido aí, tá certo, galera? E a 6 da página ainda, 137, diz o seguinte: leia uma das frases célebres de Mia Couto. A maior desgraça de uma nação pobre é que, em vez de produzir riqueza, produz ricos. Aí diz aqui, sublinhe os adjetivos presentes na frase. Então, tem o maior, que caracteriza desgraça. Eu tenho o adjetivo pobre, que caracteriza nação, tá? E eu tenho, no caso aqui, sublinhe os adjetivos presentes na frase exatamente. Os ricos que vão fazer referência, uma referência subentendida a pessoas ricas ou homens ricos, né? Então, que diferença de sentido o uso do substantivo riqueza, tá certo? E do adjetivo rico gerou na frase.
Então, o que que acontece? Eu coloquei a resposta nesse sentido aqui, ó. Adjetivos caracterizam seres, no caso, homens. Homens ricos centralizam toda a riqueza produzida no país, gerando desigualdade social. Já a riqueza, como substantivo abstrato, representa o bem em si, coletivo, algo potencialmente partilhável. Então, a diferença entre riqueza e ricos é isso. Riqueza é algo que a gente pode partilhar entre as pessoas, entre a sociedade de modo igual, né? Só que ricos é específico a um grupo só, que no caso seriam os homens, né? Então a diferença entre riqueza e ricos é essa daí. Tudo bem, então, gente? E agora a 7, tá? Diz: o trecho a seguir é de Marina Colasanti. Nele, a narradora descreve sua boca. Reescreva-o trocando cada adjetivo por um antônimo, ou seja, o antônimo é o contrário da palavra que se quer usar. Tudo certo? Então, tenho aí: a boca desenhada em redondos tem um lábio superior pequeno e o de baixo cheio. Divide-se nítida em luz e sombra, e somente os cantos virados para baixo a diferencio de minha boca de menina. Aí tá pedindo para a gente trocar o adjetivo por um antônimo, né? Então vamos trocar. A boca desenhada em quadrados, se é redondos, o antônimo é quadrados. Tem o lábio inferior grande, se é lábio superior pequeno, o contrário é inferior grande. E o de cima vazio, né? Então, baixo e cheio fica cima vazio. Divide-se nebulosa, porque nebulosa é o contrário de nítido, né? Nítido é aquela coisa que você consegue enxergar muito bem, e algo nebuloso é algo que tem ali alguma sombra, alguma fumaça que está atrapalhando, tá? Em luz e sombra, e somente os cantos virados para cima, né? Que aqui está para baixo, então a gente coloca para cima, a diferencio de minha boca de menina. Tudo certo então, gente? Tá? Então a gente fica por aqui, tá certo? Na próxima aula aí a gente vai entrar num assunto novo aí, tá? Então, de novo, se você não conseguiu acompanhar, porque eu não tenho como ficar esperando, dando tempo, né? Porque senão o vídeo fica muito grande. Então, você pausa o vídeo, tá? E corrige o que você precisa corrigir, tá certo? E se você não entendeu, volta lá o vídeo de novo, assista novamente. E qualquer dúvida, gente, ponha lá na descrição do vídeo, tá? Que eu vou responder aí da melhor maneira possível a sua dúvida, tá bom? Então, pessoal, um abraço aí, bons estudos em casa, tá? E fiquem bem aí, tudo certo? Até a próxima aula.